povo, ó, hoje nós vamos falar sobre os pessimistas, tá bom? E domingo que vem nós vamos falar sobre os otimistas. Hoje nós vamos falar sobre os pessimistas incrédulos e domingo que vem, com a graça de Deus, nós vamos falar sobre os otimistas fervorosos. Então a gente começa primeiro lado negativo, depois, domingo que vem, o ponto positivo. Olha só que foto sugestiva essa aí. Um óculos, veja como é que está o tempo lá fora, ó, tá raios, as nuvens carregadas, mas através daquela lente o cara vê um dia de sol, um casal ali debaixo do sombreiro, curtindo o dia. Então tudo depende de como você vê as coisas, não é? Então aquela foto ali já diz muito para nós. E o meu chamado, o meu desafio, o meu conselho, a minha dica, a minha sugestão, o meu imperativo para você nesse culto é: não seja um pessimista. Não seja um pessimista. E tem um texto aqui na Bíblia que ele vai ser muito ilustrativo, muito didático, a fim de nos mostrar como é que vive o pessimista e aí a palavra de Deus, assim, ela também acaba servindo como um espelho, que a gente se vê nela, tá bom? Então, Números capítulo 13 e 14, os dois capítulos. Eu até falei hoje de manhã que se eu fosse quem tivesse tido o prazer de seccionar a Bíblia em capítulos, em versículos, esse capítulo 13 e 14 eu deixaria junto, eu não separaria não, porque é uma história só. E às vezes na nossa leitura a gente pode pensar assim, aqui já entrou uma outra história. Não, é a mesma história, está continuando, tá bom? Então abra a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta, porque os textos não vão para a tela, apenas as referências, e aí a gente vai conferindo na Bíblia. Tá legal? Números capítulo 13, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés. Vamos orar? Deus, por favor, livra-nos de vivermos uma vida incrédula, pessimista, fatalista. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa nos levar para as alturas, para que a gente possa subir como águias, em nome de Jesus. Que a Tua palavra chegue ao nosso coração, Deus, ungida pelo Teu Espírito Santo. Amém, amém, amém. Queridos, eu gosto muito de uma definição de John Maxwell sobre os pessimistas. Pode jogar na tela aí. Olha aí a definição de John Maxwell. O pessimista é uma pessoa que, independentemente do presente, está decepcionado com o futuro. A galera aqui de 30 anos para cima deve se lembrar desse desenho aí da hiena, não é? Era a hiena e o leão era otimista e essa hiena era pessimista, só ficava dizendo, ó vida, ó azar, isso não vai dar certo. E aí o John Maxwell, a gente associou a fala dele com essa hiena aí. Mas deixa eu contar uma história para você entender melhor o que é o pessimista. Então aqui está a definição de John Maxwell. Eu agora quero contar uma história que ilustra bem o pessimista. E é uma história verídica, tá bom? Um pastor que eu conheço, esse pastor, ele convidou um rapaz para ir à igreja dele. Falou, rapaz, vamos lá na minha igreja, vai ter um culto abençoado. Aí ele falou bem assim, não, pastor, eu não vou não. Eu não vou não, porque pode ser que eu entre no meu carro para ir para a igreja e no caminho o pneu do meu carro fure. E aí eu tenho que descer do carro para trocar o pneu. E nisso que eu for trocar o pneu, pode ser que chova e eu me molhe. E se eu me molhar, eu posso ficar gripado. E em gripando, a gripe pode evoluir para uma pneumonia. E em virando uma pneumonia, eu posso morrer. Não, pastor, eu não vou não. Você pode estar rindo e achando que é uma história assim, que é piada. Não, o sujeito estava falando sério. Tem gente que vai tão longe nessa questão do pessimismo, do derrotismo, do fatalismo, que ele só enxerga a vida em preto e branco. Mas eu ainda quero falar um pouquinho mais sobre a definição do pessimista. Então, a definição de John Maxwell, uma história para ilustrar, mas eu fui no Wikipédia.
na internet encontrar uma definição de pessimista. Veja bem, o pessimismo é um estado de espírito contrário ao otimismo, que se caracteriza por ver as coisas sempre pelo lado negativo. Segundo o dicionário Aurélio, em sua versão eletrônica, pessimismo é a disposição de espírito que leva o indivíduo a encarar tudo pelo lado negativo, a esperar de tudo o pior. A esperar de tudo o pior. Então aqui a gente já está bem situado, agora dá para a gente seguir, então, fazendo uma abordagem sobre o pessimismo, sobre o pessimista, e eu quero fazer isso à luz da palavra de Deus. Então, acompanhe comigo o perfil do pessimista, as realidades que envolvem a vida do pessimista. Então, em primeiro lugar, à luz da palavra de Deus, eu digo a você que o pessimista não faz jus à sua posição. Olha o versículo 2 e 3. Deixa eu ler a história. Então disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Envia-os, Moisés, do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Alguns estudiosos dizem que da saída do povo de Israel do Egito, até esse momento, havia se passado 2 meses. E agora, então, Deus diz para Moisés, Moisés, escolhe 12 homens para irem lá dar uma espiadinha, uma observadinha, uma analisadinha da terra que eu vou dar a vocês. E aí Moisés, então, separa os homens para irem lá tirar uma foto, fazer uma selfie, uma filmadinha, colocar ali no WhatsApp para a galera em Israel conhecer qual era a terra que eles iam possuir. Só que, preste atenção, só poderia ir para essa missão 12 homens, mas não era qualquer um. Pega qualquer João da Couve aí, manda aí, qualquer... Não, olha o texto aí, diz que tinha que ser príncipe. E no versículo 3 diz que eles tinham uma posição de cabeça, de liderança. Moisés pega os melhores e manda eles conhecer a terra e voltar com um relatório. Aí os caras voltam com um relatório, dos 12, 10 dão um relatório pessimista. Irmãos, me acompanha aqui. Os caras que foram visitar e espiar a terra eram príncipes. Era gente que tinha liderança, eram cabeças, e os caras voltam pessimistas, a conta não fecha. Eles não fazem jus à posição deles. Um príncipe, um cabeça, ele não pode ser pessimista. Olha aqui, deixa eu falar com você. Sabe por que hoje eu digo para você assim, não seja um pessimista? Porque o pessimismo, ele não faz jus à sua posição. Aí você diz assim, mas pastor, eu não sou príncipe nem sou cabeça. Querido, você é a imagem e semelhança de Deus. Você que já se encontrou com Jesus Cristo crucificado e aplicou toda a sua fé nele, diz a palavra de Deus que você foi feito filho de Deus. Agora você não é qualquer um, você faz parte da família de Deus. Você é filho do Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu uma batalha. Como é que você vai voltar com um relatório pessimista? Você não pode ser pessimista, porque você é representante de Deus na terra. Você é um príncipe e cabeça do reino do céu na terra. Não faz jus à posição que você tem. Olha para quem você é. Quando o pessimismo tentar dominar seu coração, você diz, ei, pessimismo, aqui não, meu amigo, aqui é príncipe, aqui é princesa, aqui é gente de calibre, aqui é gente de uma envergadura moral grandiosa. Eu sou de Deus. Mas em segundo lugar,
Olhando para esse texto, eu observo que o pessimista prefere ficar no deserto a se arriscar por uma grande vida. Versículo 27, aí os caras voltaram com o relatório, olha o que diz aí. Os 10, né? Porque teve 2 que foram otimistas e vencedores, mas esses 2 a gente vai ver no domingo que vem, se Deus quiser. Versículo 27, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel, este é o fruto dela. Versículo 31 agora, porém, os homens que com ele tinham subido, com ele Caleb, né, que era um corajoso, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha só, gente. Os caras estão no deserto, eles vão espiar a terra que é promessa de Deus para eles. Eles pegam do fruto da terra um cacho de uva tão grande que 2 homens têm que carregar. Eles trazem romãs de lá, eles trazem figos de lá, e eles dizem assim, Moisés, verdadeiramente a terra mana leite e mel. Quando eu era criança, e lá na escola dominical eles falavam bem assim, terra que mana leite e mel, na minha cabeça infantil, eu acreditava que lá nessa terra tinha uma fonte que ficava borbulhando leite assim, ó, da terra, e tinha uma outra fonte que ficava borbulhando mel, e você podia meter a cara, se lambuzar no mel todo, e se lambuzar no leite. Eu ficava imaginando assim, não era leite que tinha que sair da teta da vaca, era leite que é assim, ó, brotando do chão. Se você não quer dizer que pensava como eu, tudo bem, eu pensava assim, mas não é essa a ideia, tá bom? Isso é só uma forma de adjetivar a terra para dizer que a terra era espetacular. Pois bem, os caras voltam de lá e dizem, Moisés, a terra é fabulosa, nós estamos no deserto. Mas Moisés, assim, vou falar uma coisa para você, é melhor a gente ficar por aqui mesmo. Deixa esse sonho da terra prometida para lá. Vamos ficar quietinhos aqui. Gente, o pessimista, ele prefere ficar no deserto a se arriscar a possuir a terra prometida, o paraíso, uma grande vida. Deixa eu falar algo com você muito sério. Você só vai viver uma vez. Aí você diz assim, pastor, isso é o óbvio ululante. Mas para muita gente não parece. Tem gente que vive como se fosse viver 300 anos, ou se fosse voltar sempre à mesma vida terrena. Não, você vai viver só uma vez. A pergunta que eu faço é, você vai preferir seguir no deserto, ou se arriscar para conquistar uma grande vida? Tem gente que prefere as migalhas a se arriscar a ter um lugar à mesa dos vencedores. Irmãos, eu já escrevi alguns livros, e o livro que eu escrevi, Para Vencer Qualquer Gigante, eu cito um pedaço da vida de Helen Keller. Helen Keller foi surda, cega, muda e chegou a doutorado, uma mulher de uma capacidade imensa. Sabe o que certa vez Helen Keller disse? Nenhum pessimista jamais descobriu os segredos das estrelas, nem velejou a uma terra inexplorada, nem abriu um novo céu para o espírito. Tem gente que vai preferir morrer nesse mundo, tem gente que vai preferir ir ao inferno, a se arriscar, a entregar a vida para a glória de Deus e seguir rumo ao paraíso. Agora, pensando também em termos terrenos, tem gente que vai viver uma vida profissional, uma vida financeira miserável, sabe por quê? Porque não tem audácia para arriscar, não acredita que pode fazer grandes coisas, e fica assim, sempre segurando o deserto, por medo de arriscar, possuir a terra prometida. Vidas desperdiçadas. Em terceiro lugar, o pessimista, em qualquer desafio, ele vê uma impossibilidade. O pessimista, em qualquer desafio, vê uma impossibilidade. Eu não vou ler os versículos, mas do versículo 17 ao 20, a gente observa isso. Porque Moisés, aqui,
Se atente comigo nesse detalhe aqui. Aliás, eu vou ter que ler, senão você não vai pegar legal. Olha aí o verso 17, vamos lá então. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Aí Moisés então diz, olha, o que eu quero que vocês observem é o seguinte, versículo 18, vede a terra que tal é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Versículo 20, também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela matas ou não, tende ânimo e trazei do fruto da terra, eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Preste atenção, Moisés, em nome de Deus, enviou 12 príncipes, eu quero destacar isso, 12 príncipes e cabeças das tribos, para analisar o desafio que tinham pela frente. Tão somente, observe aqui, tão somente para montar uma estratégia de acordo com o grau de dificuldades, e não para desistirem com desculpas esfarrapadas. Veja bem, esses 12 homens, eles não foram enviados para analisar se o povo de Israel tinha chance ou não contra aqueles inimigos, mas tão somente para que Israel montasse uma estratégia de guerra de acordo com o calibre dos seus inimigos. Moisés diz assim, cara, vocês vão lá, e eu quero que vocês vão para vocês observarem como são os nossos inimigos. Eu quero que vocês observem a terra, se ela é aberta, se tem mata fechada, se tem muitas montanhas, se é plano. Eu quero que vocês vão lá para vocês observar o armamento dos nossos adversários. E daí quando vocês voltarem, a gente então, em mãos desse relatório, a gente vai montar uma estratégia de guerra, é só isso. Mas não, os caras vão lá, 12, e 10 voltam dizendo assim, ó, Moisés, vou falar uma coisa para você aí, não dá nem para montar a estratégia de guerra, a gente viu um negócio lá, a terra é boa, mas aí não dá pé para nós contra aqueles gigantes não. 10 príncipes voltam dizendo que não havia jeito. Vou falar uma coisa para você, o pessimista, ele vê em toda solução um problema, e não em todo problema uma solução. Pessimista é assim, ele vê em toda solução um problema, e não em todo problema uma solução. O Winston Churchill foi o ministro da Grã-Bretanha no período da Segunda Guerra Mundial, e esse cara tem cada frase assim, massa demais. E ele disse assim, Winston Churchill, o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Veja bem, o pessimista ele vê os desafios como sendo impossíveis, fechados, blindados, isto é, sem jeito de vencê-los. Os espias voltam e dizem assim, Moisés, não tem jeito de vencer os inimigos, porque eles são gigantes. Mas o caso é, Moisés não pediu para eles irem e voltarem com um relatório negativo, mas só entregar o relatório que Deus daria a eles a estratégia de guerra. Alguém certa vez disse que o pessimista é aquele que reclama de barulho quando a oportunidade bate à sua porta. O cara está em casa aí, que enjoança, já tem alguém batendo na minha porta. É a oportunidade batendo na porta dele. É Deus abrindo a terra prometida para eles. Eles dizem, não, isso é barulho, isso é perturbação, isso é... Queridos, nós não precisamos que os nossos desafios sejam fáceis. Nós só precisamos que os nossos desafios sejam possíveis. Eu não preciso que os meus desafios sejam fáceis. Eu só preciso que os meus desafios sejam possíveis. Dá para eu dar um salto aqui e alcançar a lua em impulso? Não. Mas dá para eu subir o Monte Everest? Dá.
Muitas pessoas morreram na tentativa de subir o Everest, sim, mas outros chegaram lá? Chegaram, então é possível. Eu não preciso que seja fácil, eu não quero que a vida seja algodão doce para mim, eu não quero que bolhas de soprar, como crianças que brincam agitando aquele negocinho, aquelas bolas lindas, eu não preciso que a vida seja assim para mim, eu só preciso que seja possível. E se em algum momento a vida se mostrar impossível para mim, aí eu volto os meus olhos para aquele que fez os céus e a terra e que disse na sua palavra que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Eu tenho fé, eu creio, eu não sou daqueles que estão perdidos no mundo, eu me encontrei com Cristo e agora tenho vida nele. Esses príncipes deviam pelo menos voltar dizendo assim, ó, beleza, os inimigos lá são grandes, os caras são gigantes, mas vamos contar aqui, quantos homens nós temos em Israel? Ali no deserto, naquele tempo, eu preguei domingo passado, eu falei, 600 mil homens, mais de 500 mil. Meu irmão, quando eu era criança, eu brigava muito na rua, já apanhei muito, já bati muito. Está ali a Priscila ali, ó. A Priscila é minha irmã. Um dia eu fui buscar a Priscileide da escola, aí não sei o que aconteceu, um garoto se meteu a besta, aí eu parti, era um dia chovendo, igual hoje assim. Irmãos, eu fui brigar com o menino me jogou dentro da poça d'água, e o cara me batendo, aí daqui a pouco a minha irmã Priscila e Priscileide voaram em cima do menino e tal, e me defenderam. Aí o menino depois falou assim, ó, vocês podem até ter me batido, mas eu bati no irmão de vocês, hein? Que vergonha, né, gente? Oh, meu pai céu. Mas todo mundo aqui tem história. Mas quando eu era criança, e o cara era muito grandão e queria brigar, o que a gente falava? Ó, você é grande, mas não é 2 não, hein? Quem já falou isso? É, você é grande, mas não é 2 não. Irmãos, o pessimista em qualquer desafio, ele vê uma impossibilidade. Não, não é assim que a gente tem que ver a vida. Os caras são grandes? São, mas não são 2 não. E nós vamos para frente, e nós vamos para cima, e nós vamos tentar, e nós vamos acreditar, e nós vamos viver como filhos de Deus. Mas em quarto lugar, o pessimista entrega o resultado da luta antes de lutar. Versículo 31, gente, eles estão só dando o relatório, meu Deus. Olha o que eles dizem, versículo 31, porém os homens que com ele tinham subido, que com Caleb, né, os outros 10 disseram, não Moisés, não Caleb, não Josué, não povo, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Gente, os príncipes e cabeças de Israel, antes de entrar no ringue da luta, eles já se consideravam derrotados. Os adversários deles eram, segundo o relato, heteus, jebuseus, versículo 29, amorreus, cananeus. Aí, sabe o que acontece aqui? Os adversários sagraram-se campeões sem saber que estavam numa luta com Israel. Você já pensou nisso? Você já pensou? Pensa no quadro. Alguém está fora da situação, sabe que Israel está indo para espiar a terra. E que vai ter um confronto, possivelmente, entre os israelitas e os heteus, jebuseus, fariseus, etc. Aí Israel volta e diz assim, perdemos a luta. Aí entram os organizadores do UFC, diz assim, jebuseus, cananeus, amorreus, tomam aqui o troféu, vocês sagraram-se campeões. Aí os caras dizem assim, mas nós não lutamos? Nós nem tínhamos luta marcada, nós nem sabíamos. Pois é, mas os israelitas, tem gente que entra para a vida já derrotado, já entra cabisbaixo, já entra assim, dando a vitória para a concorrência. Olha, vou falar uma coisa para vocês, uma das maiores indignidades humanas é ser um derrotado sem luta, é ser um perdedor sem sequer entrar no ringue da vida. O meu pai me disse muitas vezes, quando eu era pequeno, muitas vezes o meu pai me dizia uma frase,
É melhor chorar por ter tentado e não ter conseguido, do que chorar sem ter tentado e, obviamente, sem ter conseguido. É melhor chorar por ter tentado e não ter conseguido, do que chorar sem ter tentado e obviamente não ter conseguido. Augusto Cury é um dos maiores escritores, pelo menos um dos caras que mais vendem livros no Brasil, melhor dizendo, e Augusto Cury, um psiquiatra, ele disse o seguinte, que o pessimismo é um câncer da alma. Mas ainda, em quinto lugar, o pessimista, ele usa uma linguagem hiperbólica, versículo 32 e 33, aí você me pergunta assim, Elton, nesse dia da aula de português sobre hipérbole, eu tinha gaseado a aula. Então vamos lá, o que é uma hipérbole? Hipérbole é a expressão do exagero. Exemplos aí de hipérbole: estou morrendo de sede. A maioria das vezes você não está morrendo de sede, você só está com sede, não está morrendo de fome, está morrendo de sono, nada disso. Aquela menina ali, quando o namorado dela terminou com ela, ela chorou rios de lágrimas. É uma hipérbole, né? A mãe que diz assim, meu filho, eu já lhe disse isso 1 milhão de vezes. É hipérbole. Aí o pessimista se utiliza desse recurso de linguagem, hipérbole, para descrever as coisas. Eles são exagerados. Olha aí o versículo 32 e 33. Veja bem, hein? São príncipes e cabeças de Israel. Olha a linguagem predileta deles, a hipérbole. Versículo 32. Eles dizem que a terra que eles foram espiar é terra que devora os seus moradores. É hipérbole, gente. Vocês acham que alguém estava andando pela rua, de repente abrir a boca da terra, engolir alguém? Não, é hipérbole. 2, eles dizem aí, todo o povo é de grande estatura, versículo 32. Duvido, hipérbole. Claro que tinha uns baixinhos lá, todo lugar tem. Estão exagerando aqui, conversa fiada. Outro exagero, outra hipérbole. Pequenos como gafanhotos, olha o versículo 33, eles disseram aí, aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Não, é hipérbole. Agora veja o seguinte, por que o pessimista ama utilizar o recurso de linguagem hipérbole? O pessimista, por ter medo dos desafios, ele acaba por aumentá-los exageradamente, para que todos concordem com o seu parecer, para que todos entendam o seu ponto de vista e tenham dó do porquê ele vive como vive. Entendeu a lógica do pessimista? Ele dá uma exagerada, não, eu não consigo por causa disso. Aí as pessoas à volta dizem, pelo seu ponto de vista, não dá mesmo não. O pessimista, ele tenta se passar por o cara lógico. O pessimista, ele tenta dar esse ar de superioridade, porque ele consegue pensar de maneira macro, quando na verdade ele está só revelando os medos que povoam o seu coração e a sua mente. Gente, sabe o que faz o pessimista ficar doente? Presta atenção nisso. Sabe o que faz o pessimista ficar doente? E aqui é um recurso de linguagem, não é doente fisicamente, não é doente literalmente, é doente assim na alma, no ser, na psique. Sabe o que faz o pessimista ficar doente? É quando aparece alguém em condições de igualdade com ele, ou mesmo abaixo. Aí esse sujeito aparece, olha para o mesmo desafio que o pessimista tinha dito que não havia jeito, olhou para o desafio, bolou a estratégia, ele parte para cima, aí ele vence. Aí quando isso acontece, a vitória desta pessoa revela a incompetência do pessimista, aí o pessimista fica para morrer.
Então deixa eu falar com você aqui, querido. Pare de aumentar hiperbólica e exageradamente os seus desafios. Se você está querendo que a vida te justifique, a vida não vai te justificar. Esse ar de lógico não vai te justificar frente aos olhos de ninguém. E pior, na realidade, você vai ter que se olhar no espelho e reconhecer para você mesmo que você se acovardou da luta. Bora para frente, gente. Vamos parar de ficar usando linguagem hiperbólica e vamos avançar. Esse mundo está perdido, não tem jeito, o crack está derrubando todo mundo, as drogas, ninguém quer saber de Deus, bora para frente, vamos ganhar vidas para Jesus, vamos tomar essa cidade, vamos entrar nas casas, vamos trazer gente para o culto, vamos mudar a história. Aí parte para as questões terrenas do dia a dia. Porque o meu tataravô foi um miserável, pobre, na casa dele não tinha nem um sofá para a gente sentar, sequer tinha cadeira, era uma tábua que colocava 2 blocos de um lado, 2 blocos do outro, e a gente sentava, e de repente alguém puxava a tábua para cá, e ficava sentado ali, o outro que estava na ponta, o de cá saía, o da ponta caía. Era assim, lá na casa do meu tataravô, aí veio para o meu taravô, aí veio para o meu bisavô, aí veio para o meu avô, aí veio para o meu pai. Eu não posso quebrar essa corrente da miséria. Sentar em banco é uma coisa gostosa demais. Sofá não, sofá é ruim. Bom mesmo é casa que quando chove molha mais dentro do que fora. Coisa boa mesmo é você sentar no seu carro e quando você olha para o chão, você não vê chão, você só vê o asfalto correndo por baixo. Irmãos, vamos parar com isso em nome de Jesus. O pessimista, em 6º lugar, ele sofre do complexo de gafanhoto. Olha o gafanhoto, olha que gafanhotozinho bonitinho, gente, que eu arrumei na internet. Pessimista sofre de complexo de gafanhoto. Olha o que diz aí o versículo 33. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Irmãos, você já parou para pensar numa pessoa que se compara a um gafanhoto? Se compara aí a um animal, aí ele fala, não, eu sou como uma águia, eu sou como um leão, eu sou como, sei lá, eu sou como gafanhoto, eu sou gafanhoto, assim, ó. Minha vida é um gafanhoto, pastor, eu gosto de gafanhoto. Pelo amor de Deus, gente. Isso não condiz com quem é filho e filha de Deus, não. Isso não condiz com quem está indo para o céu para morar nas mansões eternas e pisar em ruas de ouro, não. Mas em 7º lugar, o pessimista, ele azeda a vida das pessoas à volta. Os caras voltaram, deram o parecer pessimista. O que aconteceu? Olha o capítulo 14 aí, versículo 1 e 2. Deixa eu beber uma água aqui enquanto você dá uma olhada aí. Levantou-se, pois, toda a congregação. Os caras falaram que eram gafanhotos, e que os caras lá os viam como gafanhotos, que é uma mentira, não é? Versículo 33 aí voltando. E assim também o éramos aos seus olhos. Eles eram espias, os caras nem chegaram a vê-los. Eles falaram, nós éramos também gafanhotos aos olhos dos outros. Coisa nenhuma. Capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Pronto. Esses 10 pessimistas aqui, azedaram a vida de quase 2 milhões de pessoas, ou daí para lá. Porque 600 mil era só homens, fora a mulherada e a criançada toda, pois os caras azedaram a vida de todo mundo. Agora eu vou te falar a minha definição de pessimista. Porque o pessimista, ele não estraga só a vida dele, gente, ele estraga a vida de quem está ao redor. Então a minha definição de pessimista.
O pessimista é alguém que anda com uma agulha na mão, pronto a esvaziar o balão da vida das pessoas esperançosas à sua volta. Essa é a minha definição de pessimista. O pessimista é alguém que anda com uma agulha na mão, pronto a esvaziar o balão da vida das pessoas esperançosas à sua volta. Conhece gente assim? Você está todo cheio de sonho, projeto, alegria, aí você vai contar, aí a pessoa vai, puxa a agulhinha dela, vai em você, e aí você... Aí ó, dá linha, vaza de gente assim, corre. Mário Quintana foi um poeta, tradutor e jornalista brasileiro, e ele dizia o seguinte, que eu nunca deixe minha esperança ser abalada por palavras pessimistas. Ô irmão, fala isso para você, que eu nunca deixe minha esperança ser abalada por palavras pessimistas. Eu olho para Jesus, onde Jesus chega, a alegria chega, a salvação chega, a cura chega, o milagre chega, Ele muda a atmosfera. Assim tem que ser nós, irmãos. Nós somos o quê? Nós somos o quê? Nós somos o bom perfume de Cristo. O ambiente pode estar podre, fedendo, cheiro da morte. A gente chega, tem que odorizar positivamente o ambiente. Jesus diz que nós somos luz, aonde a gente chega, as trevas têm que correr. Jesus diz que nós somos sal, aonde a gente chegar e a vida estiver destemperada, sem sabor, a gente vai dar um clima gostoso àquele ambiente. Nós somos da fé e não do pessimismo, amém? E eu concluo essa mensagem aqui, dando razões a você para não ser um pessimista. Agora eu vou correr, está aí logo na tela os 3. Primeiro, você diz assim, tá pastor, você falou isso tudo, mas por que eu não devo ser um pessimista? Primeiro, porque existe uma promessa de vitória. Versículo 1 do capítulo 13. Os caras não se atentaram a isso. Às vezes, irmãos, nós ficamos surdos quando estamos enviesados nas nossas convicções pessimistas. Olha aí, capítulo 13, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Deus não falou assim, Moisés, manda 12 aí, e para ver se eu vou dar não, ou não. Manda os caras lá e aí eu vou ficar pensando se eu vou dar a vocês ou não. Manda os caras lá e vê se tem possibilidade de vitória ou não. Nada disso, gente. A promessa está aqui, Não sejam pessimistas, sabe por quê? Porque existe uma promessa de vitória sobre a sua vida. Estou falando com você que tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador, você que já se arrependeu dos seus pecados, você que em Cristo se fez Filho de Deus. Há uma promessa sobre a sua vida, querido. Eu não consigo imaginar uma pessoa que já recebeu a salvação em Cristo Jesus, já tem um paraíso prometido, aí o cara quer se arrastar, se rastejar na terra. Não, irmãos. Então a palavra de vitória sobre a minha vida, e é a maior das promessas, que eu um dia estarei com meu Jesus. Ora, se eu já estou predestinado a estar com Ele lá, eu já vivo com Ele aqui. E quem anda com Jesus Cristo não anda de maneira fatalista e pessimista, não. Há uma promessa de vitória, aonde a gente chegar, Jesus chega com a gente, a bênção chega com a gente, nós mudamos tudo com a presença de Jesus em nós. Tem uma promessa de vitória. Mas uma outra razão para você não ser um pessimista. Segundo lugar, porque a prova da sua vitória futura se fundamenta nos milagres passados. Por que você não deve ser pessimista? Porque a prova da sua vitória futura se fundamenta nos milagres passados. Estão lembrados que eu comecei aqui com a definição de John Maxwell sobre o pessimista? Ele diz, o pessimista é uma pessoa que independentemente do presente, já está decepcionado com o futuro. Agora, por que você não tem razão para viver pessimistamente? Porque existem provas de vitórias que Deus já te deu no passado, que agora vislumbram e abrem o seu futuro. Olha o capítulo 14,
Olha o versículo 11. Deus ficou irado, irmãos, com esses 10 pessimistas. Olha aí. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Olha o desabafo de Deus aqui. Olha a tristeza de Deus aqui, com aqueles pessimistas e com aquele povo que se enveredou pelo pessimismo. Deus está dizendo: até quando? Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? As 10 pragas no Egito, abriu o mar vermelho, é coluna de fogo para guiá-los durante a noite, é uma nuvem cobrindo-os durante o dia do sol causticante, é maná, é codornizes, é milagres. Agora os caras estão diante de um novo desafio. Eles dizem: Deus fez até aqui, né, gente? Mas nada garante que Deus vai fazer até ali, né? A cabeça do pessimista. Mas na sua cabeça e na minha cabeça, a gente tem a prova da nossa vitória futura fundamentada nos milagres passados. Até aqui eu estou vindo de vitória em vitória, até aqui a mão de Deus está me conduzindo, até aqui eu já vi o poder dele se manifestar de 1001 maneiras, e isso é a prova, é o chão, é a base, é o fundamento de que eu vou ter um futuro abençoado na presença dele. Louvado seja o nome de Jesus. E eu encerro, queridos, a outra razão para você não ser um pessimista, porque o pessimista ficará pelo caminho. Olha aí o capítulo 14, versículo 36 e 37. Olha só, irmãos, aonde é que deu a vida dos 10 pessimistas, dos 10 que desconfiaram de Deus, dos 10 que não acreditaram, ficaram pelo caminho. Olha aí, capítulo 14, 36 e 37, olha o que aconteceu com eles. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Esses mesmos homens, que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Irmão, pessimista atrai coisa ruim. Não é ditado popular, não. É coisa comprovada na palavra de Deus. O pessimista, ele atrai o desagrado de Deus. O pessimista atrai a derrota, atrai o fracasso. Então, uma razão para você não ser pessimista é porque o pessimista ele vai ficar pelo caminho. A turma de 20 anos para baixo até esse momento, todos entraram na terra prometida. Mas a turma, olha, de 20 anos para cima que duvidaram, todos morreram no deserto. E por causa do relatório pessimista, eles ficaram 40 dias lá espiando a terra, eles voltaram. Aí Deus diz: por causa da desobediência, por causa da incredulidade, vocês vão ficar agora 40 anos no deserto. Cada dia que vocês passaram lá, na terra, e trouxeram um relatório pessimista, eu vou dar 1 ano. Então 40 dias lá, 40 anos no deserto, é o que vocês vão ficar. E todos morreram de 20 anos para cima ali no deserto. Juscelino Kubitschek de Oliveira foi médico, oficial da polícia militar mineira e presidente do Brasil entre 1956 e 1961. Ele dizia o seguinte: o otimista pode errar, mas o pessimista já começa errando. O otimista pode errar, mas o pessimista já começa errando. Ah, querido, eu não quero que você fique pelo caminho, não. Eu quero que você entregue a sua vida a Jesus. Eu quero que você se arrependa dos seus pecados. Eu quero que você olhe para a cruz e veja que o sangue que Cristo derramou ali foi para rasgar o escrito de dívidas que constava contra você. O que eu quero é que você não morra, não fique pelo caminho. Eu quero que você experimente de Cristo para que toda condenação seja posta ao chão e você fique livre para voar na presença de Deus.
Você que está na internet nos assistindo, Deus te abençoe, que você entregue a sua vida a Jesus.